Aleluia. Amém. Que bom que estamos aqui. Quero agradecer você que veio aqui, né? Você que está nos assistindo pelo YouTube. Ao nosso irmão Tiago Rocha, que está lá em Portugal. Está nos assistindo. Obrigado, irmão, pela sua presença aí. Você é uma benção. A gente está com saudade de você aqui, viu? Quero falar para vocês, irmão, que dia poderoso e glorioso, né? E é bom ver vocês aqui. Vocês são crentes mesmo, viu? Sair de casa nessa chuva hoje foi benção, hein? Meu Deus do céu. Tava lá no meu serviço lá e começou a cair essa chuva. Eu falei, eu colhei assim, na hora de ir embora. Eu falei, como é que eu vou embora? Não dá não. Saí de lá às 6h30. Mas foi bom. Irmãos, durante essas quinta-feiras nós temos falado sobre, tá tendo as quintas rema, né? E estamos tendo essa temática, essa continuação de falar de algumas matérias do rema. E foi me dada a incumbência de falar sobre unção. Eu nem gosto, né? Sabe, irmãos, é uma matéria que eu, particularmente, para mim no rema, marcou minha vida. Que foi uma matéria que eu suguei demais, sabe? De quando eu te recebi essa matéria. E eu lembro que uma das aulas lá, rapaz, eu não tinha costume de dar carreira. E nesse dia eu dei umas 3, 4 carreiras lá, falei, é agora. Aí começou, né? Aí daí foi. E é uma matéria, irmão, que você que não fez o rema ainda, que você que fez ainda não teve essa aula, e eu creio que você vai ter. Vocês vão absorver demais, né? Não tem como eu falar tudo aqui, né? Mas para isso nós temos aqui os nossos irmãos aqui que também são afiados na palavra. Você pode perguntar isso depois. Falar igual o João. Pode procurar o pastor, o João, o Fabinho, a Patrícia que não está aqui hoje, os outros ministros aí. Mas eu quero fazer hoje um paralelo, irmãos, da unção no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? Nós vamos ver algumas coisas aqui para trazer luz, né? Porque tem muita gente que quer viver no velho. Só que eis que tudo se fez novo. E eu creio que Deus vai falar no nosso coração aqui nessa noite, né? E eu venho preparado essa mensagem já tem alguns dias. Eu lembro que tem uns 2, 3 anos que eu também ministrei sobre unção aqui na igreja. Eu lembro que no dia foi marcante na minha vida. O dia que a Roberta, mais um pessoal chegou aqui. E Deus derramou uma unção aqui poderosa. E foi algo poderoso. E hoje não vai ser diferente. Porque a Bíblia diz que a gente tiver 2, 3, Deus está no nosso meio. E Ele está aqui hoje, irmão. Amém? Sei que muitas pessoas ficaram limitadas por causa da chuva. A gente sabe que choveu bastante hoje. Mas você que veio, eu sei que existe uma unção disponível a alcançar você aqui nessa noite. Amém? Aleluia. Deixa eu pegar meu auxiliar aqui. Eu preciso dele nessa noite. Vai chegar na noite, minha vista vai ficando bem cansada. Aí eu tenho que usar, sabe? Porque eu uso o dia inteiro, irmão. Então eu tenho que usar. Eu falei essa vez, o pessoal acha que eu estou ficando velho. Não é. Eu preciso de usar isso aqui. O que o João está usando, me olhando para mim? Está querendo fazer óculos para mim, né, João? Não vai, não. Ai, meu Deus, é bom. Então, irmão, nós vamos falar de unção, amém? Você pode ficar de pé? Eu queria fazer uma oração antes de ler alguns textos. Vamos só agradecer a Deus. Quer que você fique de pé, você dá uma despertada no seu corpo, amém? Não vou mandar você fazer uns pós-chinelo aí não, fica à vontade, amém? Eita glória! Pai, eu quero te agradecer nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Obrigado por esse culto, pela palavra que vai ser ministrada aos nossos corações aqui nessa noite. Que possamos sair, Pai, de fato, Pai, esclarecido à luz da palavra, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, para que nós possamos ser praticantes dessa palavra, lá fora, aqui dentro da igreja, onde nós estivermos, Senhor, nós viemos praticar essa palavra. Por isso eu te agradeço e oro, Pai, por mentes abertas, coração aberto, para receber essa semente da palavra, que ela vai germinar 30, 60, 100 por um em nossos corações. Por isso eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Talvez eu vou ter que correr um pouco aqui, para a gente ganhar um pouco de tempo, mas no final já deu tudo certo, amém? Então, né, vamos falar sobre a unção,
né? Como falei, nós vamos fazer um paralelo da antiga aliança e a nova aliança. Em 1 João 2,20, diz assim: mas vós tendes a unção dos santos, e sabei todas as coisas. Está falando que nós temos a unção dos santos, e sabemos todas as coisas, porque a unção, ela revela para nós essas coisas. Nós vamos ver isso aqui, amém, irmão? E a unção na antiga aliança, quando nós paramos para ver, nós vamos ver que a unção na antiga aliança, ela era restrita a 3 tipos de pessoas, né? Reis, sacerdotes e profetas, naquela época. E era feita através do óleo da unção, o óleo físico, né? Que era representado através, tinha esse óleo, que era representado, que representava a separação, né? Para Deus, que separava as pessoas para trabalhar para Deus. Eu pedi o pessoal, estou igual o João, a primeira imagem, olha para você ver, está ficando bonito, né? Estou aprendendo com o João, eu fiz, viu, gente? Fiz o favor de pedir o chat GBT, estou aprendendo para fazer. E olha para vocês verem, tinha os elementos e ele juntava o pessoal para fazer o óleo da unção. E aí, se você estudar, você vai ver, irmão, você pensa que chegar aqui, está tudo aqui, mas tinha coisa que o pessoal tinha que ralar para conseguir. Então, ou seja, para você ter unção na sua vida, irmão, você vai ter que suar a camisa também. Se esmerilhar em algumas coisas. E aqui lá estavam eles fazendo o óleo da unção. O óleo da unção era para ungir as pessoas para isso. E também, irmão, para ungir os elementos que ficavam dentro da arca, que a arca, ela representava a unção, o poder de Deus ali dentro ali. E hoje nós somos arcas vivas, amém, irmãos? A unção, ela separava as pessoas para um propósito, né? Deus mandava ungir as pessoas específicas naquela época. Para quê? Para o propósito, que naquela época eram os sacerdotes, os reis, os profetas. Então, Deus ungia. Olha para você ver o que está escrito lá em Levítico 8,12, diz assim, sobre Deus separando os sacerdotes. Então derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo, para o sacerdote, para ser sacerdote. Então, ungiu com o quê? Com o óleo da unção. Então, por isso que muitas pessoas hoje ainda usam o óleo, né, algumas igrejas têm essa cultura de usar o óleo. Você vai ver que a nossa igreja aqui não usa óleo. E eu vou chegar lá por que nós não usamos o óleo, né? Quem chegou aqui há pouco tempo, que talvez era de outra igreja, deve perguntar, vocês não têm um óleo aqui não, aquele óleozinho ungido? Aquele que veio lá de Israel, né, igual o pessoal fala, aquele que veio de lá do Monte das Oliveiras. Não, irmão, nós não usamos o óleo aqui, porque nós entendemos que nós temos a unção do Espírito Santo dentro da gente, amém? Separado para rei. Então Deus tomou o vaso de azeite, 1 Samuel 16:13, né? Estou correndo um pouco aqui, viu, irmãos? Para a unção de ungir para rei. E aqui vai falar de Davi. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Para profetas, 1 Reis 16:19-16, diz assim, ungirás também Eliseus para profeta em teu lugar. Coloca para mim a segunda imagem, por favor. A segunda imagem. Que é aquela que tem 3 pessoas e aí o Espírito Santo. Ele está vendo aqui, irmão? Aqui, rei, sacerdote e profeta. Aqui estava mostrando como que o Espírito Santo vinha sobre eles. Estava sobre eles. E na nova aliança você vai ver que está dentro de nós. Então o Espírito Santo vinha sobre eles quando eles eram ungidos, né? E a unção vinha sobre eles. E eles, irmão, igual o profeta, ele era, através da unção, ele era guiado para levar o povo para um caminho, para aquilo que Deus falava com ele, né? Tinha a questão do sacerdote para oferecer os sacrifícios, né? Os reis, que eram ungidos para isso. Então aqui você vai ver claramente que está ali a pomba representando o Espírito Santo de Deus, só que vinha sobre. Era limitado. E o pessoal da antiga aliança, irmão, eles aguardavam, né? Depois nós vamos ver para frente,
o desejo deles era ter o Espírito Santo dentro deles. Só que na antiga aliança a unção era restrita. Só reis, sacerdotes e profetas, irmão. Pensa. Imagina o povo querendo primeiro ter a unção sobre eles. Só que existia, e tinha um porquê por isso. Deus tinha, porque esse povo era um povo levantado por Deus. Então Deus fazia com que a unção vinha só sobre eles, amém? Então na antiga aliança nem todos eram ungidos. Hoje, graças a Deus, nós somos, né? Somente alguns eram escolhidos para essas funções espirituais. O óleo representava o Espírito Santo de Deus. Quando você vai estudar pelo Espírito Santo de Deus, você vai ver que uma das figuras do Espírito Santo de Deus é o óleo da unção. Também fala do azeite, que traz alívio. Uma vez eu preguei sobre isso aqui. E ele também ele simbolizava a capacitação de Deus. Olha para você ver que importante. A unção, ela te capacita, irmão. Só um amém, mas é verdade. A unção, ela te capacita. Amém? Salmos 23, 5 diz assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Sabe, irmão, a unção, ela vai transbordar na sua vida. E eu creio que esses dias existe uma unção nas nossas vidas, para isso. Salmo 133, 2 vai dizer assim: e com o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Sabe, você vai ver sempre que a unção, ela vem, irmão, ela escorre. Por isso que quando a gente fala, existe uma unção que, se você tocar em mim, você vai ser alcançado por essa unção. Quando eu colocar as mãos sobre você, existe uma unção para a cura. Irmão, existe a unção da alegria, igual nós cantamos aqui. Então, irmão, você vai ver que existe a unção, irmão, ela está na Bíblia em todos os aspectos. Mas você tem que compreender sobre a unção. Você tem que procurar a viver. Sabe, e essa unção naquela época, ela representava o quê? A separação, a autoridade espiritual e capacitação de Deus. Para o povo a qual a unção vinha sobre eles. Mas só que ainda, irmão, naquela época, era apenas a sombra do que viria em Cristo Jesus. Você vai ver que o Velho Testamento sempre vai apontar para o Novo, vai apontar para Cristo. Sempre tem essa sombra. Por quê? A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ele era ungido de Deus. Sim ou não? Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E a palavra Cristo, ela significa ungido. Olha para você ver. Ungido. Então, na antiga aliança, ela era apenas um reflexo, ou seja, a sombra daquilo que se cumpriria em Cristo, e depois de Cristo ia passar para nós, irmãos. Quando vocês lembram da passagem lá de Atos, que Jesus, lá Atos 1, que diz ao pessoal, a partir do versículo 4, que eles iam receber o poder para que eles não se ausentassem de Jerusalém, que em poucos dias eles receberam o Espírito Santo, o cumprimento da promessa. Mateus 3, se eu não me engano, vai falar de Jesus sendo batizado nas águas pelo João Batista. Logo depois que ele saiu das águas, ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo, a unção dele sobre ele. E logo depois de ficar 40 dias e 40 noites, irmão, para mim, na minha cabeça, não sai da minha cabeça isso, Jesus tirou um tempo para ele se consagrar. Porém, cheio do Espírito Santo, cheio da unção. 40 dias e 40 noites, irmãos, se abastecendo daquilo que ele foi cheio. Ele foi ali, irmão, como se diz, ele foi separado para aquele tempo. E logo depois Jesus, assim que ele foi, o primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento, irmão. Ele começou a manifestar o poder e a unção que estava dentro dele. E os discípulos começaram a ver aquilo. Por isso, quando ele fala que não saiam de Jerusalém, para que eles seriam cheios do poder, da unção do Espírito Santo de Deus, para que eles começassem a fazer aquilo que Jesus fez, e Jesus falou com eles: ainda coisas maiores vocês farão. Isso por causa da unção, irmão. E eu te faço uma pergunta hoje: você tem valorizado essa unção que você carrega? Você tem dado primazia para a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Não é para me responder, amém? Então Jesus, irmão, ele é um cumprimento da unção
do Antigo Testamento. Atos 10, 38, diz assim, Jesus é o cumprimento, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Você vai ver que a unção sempre vai vir carregada de poder. Quando fala a unção da alegria, irmão, quando a unção da alegria, o poder de Deus, que através daquela unção, ela tira a tristeza, primeiro, para a tristeza ir embora, e a alegria te invadir o seu coração. Sabe, nessa noite aqui, existe uma unção aqui, irmão, é só a unção de Deus para trazer você aqui nessa noite. Porque, para falar a verdade, irmão, se a gente fosse ver naturalmente, não é porque eu vim aqui pregar nessa noite, trazer uma palavra, mas o meu corpo, se a gente fosse olhar, irmão, queria ficar em casa. Mas existe uma unção, que ela é coletiva, quando nós reunimos. E essa unção, irmão, ela despedaça julgos. A unção coletiva, quando ela pega junto, é igual quando você vai acender uma churrasqueira. Aí depois passa de um tempo, né, você pode fazer isso, por exemplo, você faz um churrasco na sua casa. Aí você lembra do pastor Márcio. Vou chamar o pastor Márcio. Você chega lá, irmão, vamos supor que na churrasqueira lá, só tem uma brasinha. Você vai pegando ali um carvão, o outro ele vai colocando, vai soprando. Aquela chama vai pegando junto. Com um pouco está aquele braseiro. É igual a unção coletiva que está na igreja. Quando a gente se reúne, irmão, existe um fogo santo que despedaça todo o jugo. A doença vai embora, o câncer vai embora, a tristeza vai embora, todas as mazelas do diabo vão embora, irmãos. Por causa da unção. E a unção é ela que move a igreja. Por isso que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai nos guiar. Essa unção específica que está sobre as nossas vidas. Amém? Sabe, irmão, quando a gente para pensar, a gente vê que toda a unção do Antigo Testamento, ela sempre apontava para Jesus. E sabe, irmão, o que é o mais interessante? Que quando eu olho para ver, quando eu penso sobre isso, eu vejo que como nós somos privilegiados. Quantas pessoas que naquela época da antiga aliança morreu desejando aquilo que você tem hoje. E hoje tem muitas pessoas que ficam negligenciando o Espírito Santo de Deus por causa do pecado. Que acha melhor viver no erro do que viver na unção. Só que a Bíblia diz, irmão, que não tem como você andar no Espírito e andar na carne ao mesmo tempo. Ou você vai alimentar um ou você vai alimentar o outro. Por isso que nós, irmão, devemos ter essa consciência dessa unção, desse poder do Espírito Santo de Deus e viver, irmão, uma vida de plenitude no Senhor. Amém. Aleluia. Então vocês entenderam um pouco da unção no Antigo Testamento, que ela apontava para Jesus, que ela só vinha sobre 3 tipos de pessoas, reis, sacerdotes e profetas. E as pessoas eram limitadas, irmão, e a unção era para separar esses homens para a obra do Senhor. E na antiga aliança, nós vamos ver que a unção, ela não está mais no óleo. Só um aleluia, irmão. Mas no Espírito Santo que está dentro de nós, dentro do crente. Aleluia. Coloca a terceira imagem para mim, por favor. Olha que bonito, estava na foto aí. Que é esse, hein? Esse também é cheio, ó. Esse é você, ó. Aqui, irmão, está falando da unção na nova aliança. Quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, repara que não está mais sobre, mas sim dentro de você. Esse aqui parece comigo, né? Cheio da unção, cheio do Espírito Santo de Deus. Olha para você ver. Eu podia ter colocado a mulher também, mas falei, não, coloca um homem. Aleluia, porque é o homem que está pregando, mas as mulheres, né, irmãos? Estamos cheios da unção. Então, irmão, na nova aliança, você vai ver que hoje você tem a unção dentro de você. Ela não é mais dentro de um óleo que carregava, irmão, aquela unção. Mas você hoje, irmão, onde você está, você carrega essa unção. Você é uma arca viva. Não vou falar de novo. Você é a arca viva. O que é isso, pastor? Você leva a presença de Deus aonde você está. Hoje você não fica orando mais, Senhor, eu agora, Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Israel, eu entro na tua presença agora. Não, irmãos, a presença dele está dentro de nós, porque nós entramos no Santo dos Santos e não vamos sair de lá mais, irmãos. Por que você fala isso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava de Deus não nos separa mais.
E sabe, irmão, por isso que essa unção, quando nós somos cheios da unção, irmão, irmão, nós ficamos um crente fervoroso no Espírito. A gente não consegue ficar mais parado. Não consegue, eu tenho costume falar, água parada dá dengue, amém? Não é assim? Mas nós somos um crente que temos água viva, fluindo dentro de nós, aleluia! Aleluia! 1 João 2,20 diz assim, vós tendes a unção dos santos. Não diz que você tem um óleo da unção, mas você tem a unção dos santos. Você tem a unção de Deus sobre essa vida. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus, irmão, ele está dentro de mim, está dentro de você, irmão. Para desfazer as obras do inferno, amém? Olha para você ver que está escrito lá em 2 Coríntios, abre lá comigo, capítulo 1, versículo 21 e 22. Estou rápido, irmão. É muita coisa para a gente falar em 50 minutos. Oi? De cá. A referência? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Olha para você que diz aqui, ora, é Deus que nos confirma em Cristo e nos ungiu. Deus confirma em quem? Que nós somos o quê? Ungido por Ele. Eu não sei se você fica feliz por isso. Meu Deus. E Ele também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Meu Deus do céu. Isso é muito poderoso, isso é forte demais. Como diz o João, é forte Brasil. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, na nova aliança não são mais apenas reis, sacerdotes e profetas, mas todo aquele que está em Cristo Jesus, ele é ungido, ele é cheio do poder, cheio da unção. Ou seja, a unção não está limitada, a unção está aqui para nós, irmãos. Aleluia. Agora essa unção, ela habita dentro de nós. Olha para essa imagem, veja você cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ei, deixa eu falar para você, um crente cheio do Espírito Santo de Deus não é um crente parado, não é um crente pacato, é um crente que corre a carreira com poder e com unção, irmãos. Aleluia. Eita glória, o trem está pegando, aleluia. Eu não vou esquentar isso aqui hoje, hein? Aleluia. 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz assim, e a unção que dele recebeste permanece em vós. Ele não fala que você recebeu do pastor, que você recebeu do profeta, mas que você recebeu de Deus. E que ela permanece em vós. Ei, irmão, ela não vai, ela não volta. Ela não é igual o ioiô, ela permanece dentro de você. Aleluia. Sabe, irmão, na antiga aliança a gente via que ela só vinha sobre esses três tipos de pessoa. Mas hoje a unção, irmão, ela habita dentro de nós. O Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós. Isso só acontece através de quê? Do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E sabe, a palavra diz, irmão, que a unção, a unção que ela produz na vida do crente, irmão, é coisas poderosas. Nós poderíamos citar muitas coisas aqui, se a gente fosse pegar sobre todos os tipos de unção. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, irmãos. Falar sobre unção da alegria, sobre unção de cura, sobre unção para isso, sobre unção para aquilo. Mas hoje existe uma unção específica aqui para nós, irmão. Sabe, e a gente você tem que entender que o Espírito Santo de Deus, ele é o seu ajudador, ele é seu amigo, ele está aqui para te ajudar. E existe uma unção específica, irmão, que cada um de nós carregamos. Mas para que essa unção? Para você alcançar vidas, alcançar pessoas. Não é para você ter ganho pessoal. Posso ouvir um amém? Aleluia. Aleluia. Por que você está falando isso, irmão? Eu vejo tantos homens e mulheres de Deus, e eu não tenho nada contra a vida deles, que eles vão prestar conta para Deus, não é para mim. Porque não fui eu que morri por eles. Sabe que Deus deu uma unção para eles, sim, fora do comum, extraordinária. E eles pegam aquilo ali, irmão, para quê? Para se auto-beneficiar, irmão. Não, irmão.
A unção, ela é coletiva. Jesus Cristo, irmão, onde ele passava, a unção que estava com ele, ia curando as pessoas, transformando a vida de pessoas. E essa unção, irmão, que está sobre a nossa vida, onde você passa, você tem que marcar a vida das pessoas através da unção que está sobre a sua vida. Será que no meio que você convive, aonde você passa, você tem marcado a vida das pessoas, as pessoas que chegam até você por causa da unção de Deus sobre a sua vida? Se a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, irmão, nós devemos ter essa unção latente em nossas vidas. Ao ponto, igual aquela mulher do fluxo de sangue, se um dia encostar, irmão, em você, uma pessoa ser curada. Você tem que, irmão, pera e pensa, Jesus falou que a gente tem que imitar Ele, que a Bíblia diz que nós temos que ser imitador de Cristo. Do mesmo jeito que uma pessoa encostou em Jesus e foi curada, por causa da unção que estava sobre ele, talvez uma pessoa também um dia esbarrar em você, ela possa ser curada também, irmãos. Ou você, na imposição de mãos, porque nós cremos na imposição de mãos, quando aqui, nós os ministros, você que está aí, Deus falar que você vai lá, ora para aquela pessoa, sabe por quê, irmão? Não limita a unção que está dentro de você. O problema que eu vejo hoje é que as pessoas ficam limitando a unção que está dentro dela, sendo que é algo que Deus deu para você, é algo extraordinário. Deus ele não está te dando uma unção mirrada não, irmão. A Bíblia diz que é como um rio, uma cachoeira de água viva, fluindo dentro de você. Deus não tem economia com unção não, irmão. Ele quer que você ande e avance cada dia mais. Tem gente que acha que não é só o pastor, é só os pastores, os profetas, os evangelistas, os 5 dons que tem que orar para ser curado. Ué, mas se a unção é para todos, aqueles que querem. Você também pode orar para as pessoas, elas vão ser curadas, irmão. Basta você ter fé e crer na unção de Deus sobre a sua vida. Quem aqui já orou para alguma pessoa, ela já foi curada, irmãos? Que seja por uma simples dor de cabeça, um câncer, uma pessoa na cadeira de roda. Você tem que entender que não foi você, que foi a unção de Deus, que te usou para você curar aquela pessoa. Nós temos que entender isso, irmãos. A unção, quando ela vem sobre nós temos que entender que não somos nós, é a unção. Que nós somos o quê? Um canal para onde a unção vem. E você dá liberdade para a unção passar do Espírito Santo e alcançar as pessoas através da sua vida. Aleluia. O que a unção de Deus produz na vida do crente, produz na nossa vida? Você sabe me dizer? Eu vou citar alguns para vocês aqui. Poder espiritual. Nenhum amém. Meu Deus do céu. Vocês estão aqui? Aleluia. Poder espiritual. Atos 1:8 diz, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. A unção, ela produz na vida do crente, irmão, esse poder. Outro ponto, quebra de julgos. Aleluia. Isaías 10:27 vai dizer, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Meu Deus, e eu creio demais nisso, irmão. Julgos sendo quebrados, sofismas sendo quebrados, doença indo embora por causa da unção, irmãos. Aleluia. Aleluia. Outro ponto, revelação espiritual. Aleluia. 1 João 2:27 vai dizer, a unção nos ensina todas as coisas. Sabe, irmão, quando você, eu não sei você, quando você está com algumas coisas, você começa a orar e fala, Senhor, me esclarece aqui através do Teu Espírito Santo, e a unção te pega naquele momento, ali o Espírito Santo vai trazendo a clareza, traz uma palavra rema revelada para você, naquele dado momento ali. Sabe, a unção, irmão, ela nos ensina todas as coisas, porque existe coisas que nós devemos aprender para viver uma vida em Cristo Jesus. E a unção, ela te capacita isso. Se você tem dúvida, irmão, em algumas coisas na sua vida, irmãos, existe uma unção para abrir os seus olhos espirituais, irmãos. Abrir os seus ouvidos espirituais, para que você venha aprender do próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus. Mas você tem que estar disposto a isso, irmãos.
Sabe, eu estava lá em casa, eu falei, meu Deus, esse texto de Isaías 10, 27, que diz, o jugo será despedaçado por causa da unção. Sabe, se você pudesse parar para pensar nesse versículo, o quanto ele é poderoso, no que a unção de Deus pode fazer na sua vida. Despedaçar todo o jugo, toda a mazela que o diabo tem colocado na sua mente, irmão, vou falar para você ia se levantar cada dia mais forte. Como a Bíblia diz, né, que você recebe a unção do boi selvagem. Que nada fique em cima de você. Julgo, nada. Tudo aquilo que Satanás tem tentado sentar nos seus ombros, ô irmão, sabe, ele não vai chegar perto de você por causa da unção. Existe uma unção, mãe, para restaurar tudo em sua área que Satanás tem tentado tirar, perturbar. A unção de Deus, irmão, quebra tudo isso e traz tudo novo, tudo de volta para a sua vida, irmão. Mas nós devemos, irmão, ter uma vida, irmão, para que essa unção seja permanente em nossas vidas. Sabe, as pessoas, eu fico vendo as pessoas, elas querem ter unção. Eu quero ter poder. Eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclano, eu quero fazer igual o Smith, ressuscitar mortos. Mas deixa eu falar para você. Você que parou para pensar o preço que esses homens, entenda o preço, homens e mulheres pagam para fazer o que faz através da unção? Pergunta para o pastor o que ele faz para Deus falar com ele, trazer revelação. Para a unção que está sobre a vida dele, através da vida. Pergunta o pastor Fábio, pergunta o João, pergunta os outros ministros, e eu te pergunto para você, o que você tem feito com a unção? Para você manter essa unção dentro de você. Porque a unção, irmão, ela é maravilhosa, é boa demais. E é tão gostoso de falar, eu estou surfando na unção, não é assim que eles falam? Existe uma unção, um rio aqui. Mas sabe, é tão bom quando alguém vem aqui e você sente essa unção, esse poder. Fala, meu Deus, você fica maravilhado. Nossa, você viu? A pessoa começou a pregar, ela falou assim, pessoas estão sendo curadas aqui. E só dela falar, está sendo curada, pessoas estão sendo curadas. Você fala, meu Deus, eu quero isso para mim. Roda, né? Pula, dá carreira, mas Deus fala, você está disposto a pagar algum preço para isso? Eu quero ter unção, eu quero pular, eu quero rodopiar, eu quero marchar, marcha do varão, ó. Mas deixa eu falar para você, irmão, se você fizer isso, irmão, na carne, irmão, é igual churrasco queimado, só fede. Fogo estranho a gente conhece de longe. E a unção, ela não deixa ninguém ficar estranha. A unção, ela te traz para a atmosfera espiritual, irmão. Então você percebe aquele ambiente espiritual. Mas deixa eu falar algo para você. Você quer ter uma vida na unção? Eu vou trazer aqui para você uma receita, como se fosse de um bolo, para você manter a sua vida na unção. E a primeira dela é das atitudes que você tem para manter essa vida espiritual na unção. Oração. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você, não vou falar gastado, você tem investido em oração? Essa fica para reflexão dos seus irmãos, dos irmãos. Outro ponto, santidade. Não, mas eu quero andar na unção, mas eu quero sair aí pegando todas novinhas. As mulheres querem pegar todos novinhos. Eu quero ir para o baile funk, eu quero rodopiar, girar, vai girando, que você vai descer girando. Homens e mulheres, irmão, para ter uma vida de fervor, tem que ter uma vida de santidade, irmão, lá em cima. Pastor, eu não consigo, começa a caminhar. Sabe, eu falei isso aqui, vou falar de novo. A mesma força que você faz para pecar, é a mesma que você faz também para viver uma vida em santidade. O problema é que você quer colocar mais para o outro lado, porque o outro lado está te levando, porque você está sendo mais carnal do que santificado. Não, eu quero andar na unção, eu quero falar em outras línguas, em mistério, xaramanaia para cá, xaramanaia para lá, eu quero ser batizado no dom de línguas. Uau, isso é maravilhoso, mas para você manter isso, você tem que ter uma vida de oração e uma vida de santidade. E uma outra parte da receita, leitura da palavra, o seu manual de vida. Lá vai falar o que você pode fazer, o que você não pode fazer. E eu te pergunto, o que você tem feito? O que pode fazer ou o que não pode fazer?
fica para a reflexão dos irmãos. Aleluia. Não, mas você viu? Eu li o livro do Smith, o Inglês outros, irmão, vou te falar com você, que livro poderoso. O SW, meu Deus, eu já contei isso aqui. Meu irmão, aquele homem, ele encostava nas pessoas, as pessoas eram curadas do câncer, ele falava assim, eu tenho raiva do câncer, eu tenho raiva de doença, eu tenho raiva do Satanás. Por isso que quando eu vou para minhas cruzadas, irmão, quando eu vou orar para as pessoas, o desejo do meu coração é que elas sejam curadas mesmo. Deixa eu falar para você, e eu fico vendo isso, quando eu estava lá naquele livro, meu Deus, para chegar nesse nível, irmãos, todo grande homem e mulher de Deus, eles sabiam que eles se separam mesmo para se consagrar por causa da unção que ele carrega. Não foi à toa que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no monte, não. E Jesus, todo o tempo que estava livre, vamos dizer assim, o que ele ia fazer? Ele ia orar, ia se consagrar. E hoje, o que nós temos feito no nosso tempo livre que você tem? Muitas das vezes, irmão, você pode separar o seu tempo, você pode assistir um filme, uma série, um jogo, pegar um bom livro, ler, pegar a palavra e orar, tirar um tempo para jejuar. Hoje, muitas vezes, nós queremos ficar sem fazer nada. Mas queremos chegar aqui no culto, queremos que tudo aconteça, sendo que às vezes o culto começa, irmão, não é quando você chega na igreja e o louvor começa, não. O culto começa na sua casa. Se na sua casa, irmão, não está tendo unção, aqui você não vai receber da unção também não, porque é lá que começa. É como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos, como você trata os seus irmãos. A unção coletiva dentro do lar. A unção que está ali, a unção do amor. Imagina você, homem e mulher, fica brigando, chegando aqui na igreja aqui, ri para todo mundo. Paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, irmão. E lá você brigando com a sua esposa, não está errado. É dentro da nossa casa que começa, o braseiro começa é lá. Quando você chega aqui, você já chega pegando fogo para se juntar com os irmãos, para o fogo espiritual subir, irmãos. Aleluia, amém, irmãos? Oh, glória. E mais um para o nosso ingrediente hoje, para manter essa unção. Intimidade com Deus, com seu Pai. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Salmo 92:10 diz assim, que serei ungido com óleo fresco. Deus quer renovar a unção continuamente na sua vida todos os dias. Mas para isso tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Sabe, na antiga aliança, poucos eram ungidos com óleo físico para funções específicas. Mas na nova aliança, todos que estão em Cristo são ungidos pelo Espírito Santo de Deus para viver uma vida cheia do poder de Deus. Você percebe, irmãos, o nível de privilégio que nós temos? Eu fico imaginando aqueles que morreram antes de ter recebido essa promessa. Por exemplo, Davi, né, a gente fala isso aqui. Nós chegávamos a perguntar ao Davi como é que foi derrubar um gigante. Vou perguntar a Moisés como é que foi abrir o mar vermelho. Vou perguntar a fulano, vou perguntar a ciclano. Eles vão falar assim, não, isso aí deixa de lado. Eu quero saber o que é ter o Espírito Santo de Deus dentro. Aquilo que eles tanto almejavam está dentro de mim, está dentro de você, irmão. Por isso que nós devemos dar primazia, importância para o Espírito Santo de Deus, pela unção, irmão, nas nossas vidas. Igual fala em 1 João 2,20, vós tendes a unção dos santos, irmão, você tem que entender isso, que você tem a unção, foi te dada e não vai ser revogada. A palavra diz que aquilo que Deus nos dá, Ele não tira de nós, somos nós que perdemos. Como é que eu perco? Vivendo uma vida em pecado, irmãos. Deus não tem prazer com pecado, o Espírito Santo não vai habitar em uma casa suja. Por isso que a Bíblia fala, irmão, que quando nós recebemos o Senhor, né, aceitamos Ele como o Senhor da nossa vida, arrependemos dos nossos pecados, e nós fomos o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus, mas para isso nós devemos ser o quê?
reconhecer e ser lavado pelo sangue de Jesus. Ou seja, veste nova, sua casa está limpa, então o Espírito Santo vem morar dentro de mim. Pastor, eu fico vendo algumas pessoas falando assim, não, para receber o Espírito Santo eu tenho que ficar 40 dias e 40 noites orando. Não, irmão, para você receber o batismo do Espírito Santo, basta uma posição sua. Você aceitar o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, arrepender dos seus pecados, não querer viver mais aquela vida, aceitar Ele, irmão, você está o quê? Apto, habilitado a receber Ele. E você recebe pela fé. E quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe a unção sobre a sua vida. E para terminar, eu queria terminar com essa frase, diz assim, temos que entender que a unção não é apenas algo que recebemos, mas que é a presença do Espírito Santo vivendo dentro de nós. Você tem que entender isso, irmão. Não é algo que você apenas recebeu. Já reparou? Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Sabe quando você recebe um presente? Receber esse presente. Que bacana. Talvez você recebe aí. Vai pegando aí, amém, irmão? Um carro, uma casa, uma moto, um celular de última geração. Uau! É algo que você recebeu, extraordinário, bacana. Só que o Espírito Santo você não deve tratar assim, como algo que só você recebeu. Ele não é apenas algo que você recebeu. Ele é a presença de Deus, do Espírito Santo de Jesus dentro de mim, de você. É algo que está vivo dentro de você. Não está morto, irmão. Então você tem que dar primazia para o Espírito Santo, para a unção de Deus sobre a sua vida. Eu queria, passa para mim agora as frases. Eu esqueci o nome do pessoal, eu só sei da Kathleen Kuma, que tá, os outros eu esqueci, eu sei que tem o do Smith. Olha para você ver. A unção é o ponto de encontro, onde a fé humana encontra o poder divino. Você vai ver esses homens e mulheres que eu vou mostrar aqui, irmão. Eu vi um documentário sobre eles, passavam horas orando, dias jejuando, e Deus usava eles de uma forma sobrenatural. Próximo, por favor. A unção é tão cara que nem todos estão dispostos a pagar o preço. Que preço que é esse? De jejuar, de orar, de largar a carne. Por isso que ele fala, quando você vai ver na antiga aliança, irmão, se você estudar, quando o pessoal ia pegar os elementos da unção, você acha que é com você ir no jardim da sua casa ali? Não. Existia um trabalho para fazer isso. Por isso que ele fala, a unção é tão cara que nem todos estão dispostos a pagar o preço, porque nem todo mundo quer jejuar, nem todo mundo quer orar, nem todo mundo quer ler a Bíblia, todo mundo quer o xaramanaia. Mas pagar o preço, me entendo pagar o preço, irmão, é você mortificar a sua carne e viver mais no Espírito. Vocês estão me entendendo? Pagar o preço? Próximo, por favor. Kathleen Kuma. A unção flui livremente quando o eu está completamente rendido. Meu Deus. Isso é para você, homem e mulher, que acha que você é o bambambam. Não. A unção só vai fluir quando você se render, o seu eu se render à unção. Aí você vai ficar completamente rendido. O próximo, por favor. Eu acho que é o último. Meu Deus. Deus não dá unção a preguiçosos. Oh, aleluia. Os irmãozinhos que gostam de ficar deitado. Eu vou receber a unção. Ei, meu irmão. Vai aprender com a formiguinha. Aleluia. Quem já ouviu essa música? Deus não dá unção para preguiçoso, não, irmão. Você que quer ficar igual papagaio de pirata, no ombro do pastor, não. Você tem que se esmerilar na palavra. Você tem que orar, você tem que jejuar. Ei, existe uma unção específica para você. Deixa de ser preguiçoso e vai orar, vai ler, irmão. Aleluia. Não, o pastor, os irmãos 6 horas para mim. Né? Deixa de ser preguiçoso. A unção, irmão, não, Deus não dá unção para preguiçosos. Isso mexeu muito comigo, irmãos. Aleluia. Aleluia.
Quando eu estava vendo essas, meu Deus, eu estava vendo esse documentário, acho que era uma sexta-feira, eu até mandei, né, no grupo da diretoria. Falei, olha isso aqui, gente. Eu dormi pensando nisso. E eu comecei a pensar em algumas pessoas que eu fico vendo dentro da igreja, não aqui, em outros lugares, amém, irmão? Aleluia. Oh. E essa palavra, Deus não dá unção preguiçoso. E Deus falava comigo, tem muita gente dentro das igrejas que quer ficar, irmão, surfando na unção do outro, ou seja, você que é o surfista, vai lá e pega a onda, vê um cara puro e pega a onda com você. Não, irmãos, ele teve que trabalhar para pegar aquela onda. E existem ondas de unção, que é você que tem que estar nela. E tem gente querendo pegar carona. Até quando você vai ficar pegando carona em algo que era para você estar fluindo? Não, porque hoje é o pastor Leandro, hoje é o Fabio, hoje é o João que vai pregar. Hoje é fulano, ciclano. Meu Deus, e está aqui a pessoa. Na hora que o fogo está caindo no céu, está lá. Ah, vou curtir esse vídeo aqui. Só mandar uma mensagem no WhatsApp aqui. Eu não posso mandar áudio agora não, o pastor está pregando. Uau! Vocês estão rindo, né, irmão? Vocês estão rindo, né? Uau! Estou fazendo vocês rirem um pouco para vocês. Mas isso é verdade, irmãos. Fica 2, 3 horas no celular e depois quer a unção. Ei, preguiçoso, vai orar. Dobra o joelho, irmãos. Meu Deus. É Twitter, é Instagram. Aí depois vê o irmão do lado dando rajada de engano. E a pessoa está lá. Nada acontece comigo, é lógico. Nada acontece na vida do preguiçoso mesmo não, irmãos. Preguiçoso depende dos outros para tudo, mas chega um dia que a fonte acaba, e aí, preguiçoso, o que você vai fazer? Deus não dá unção para preguiçoso, você tem que aprender isso, irmão. Se o próprio Jesus teve que morrer para que algo se cumprisse em nossa vida, Ele teve que dar a vida dele por nós, quer dizer que você também tem que trabalhar, entenda o trabalhar, para que pessoas possam ser alcançadas através da unção da sua vida. Mas você tem que deixar de ser preguiçoso. Temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que jejuar, porque jejum não saiu de moda, não. Jesus jejuava, porque você não pode jejuar, irmão. Pastor, eu não aguento ficar sem comer, mas você aguenta ficar uma semana sem tomar um cafezinho, sem comer um chocolate, sem comer uma carne. Aleluia. Sabe? Quando eu estava vendo e relatando sobre esses homens, e depois vou jogar no grupo da igreja esse documentário, falando sobre a vida deles, irmão, sabe, existe muita coisa que para a gente acessar em Deus, basta a gente deixar algumas coisas de lado, ou seja, deixar alguma coisa que nos prende, ou até mesmo a preguiça, para você começar a acessar, porque o mesmo Espírito, a mesma unção, para fazer coisas que eles faziam, está dentro de mim, está dentro de você. Qual que é a diferença? Que eles não quiseram ficar na preguiça, na mesmice. Eles resolveram a dar vazão, a valorizar a unção de Deus sobre a vida deles. Então, irmão, só trazendo a luz, você vê que na antiga aliança, a unção era limitada, mas na nova aliança, a unção está dentro de mim e dentro de você. Mas para isso nós devemos fazer coisas que não venham paralisar a unção na nossa vida. E eu estava pensando, o que paralisa a unção na minha vida? Fofoca, pecado, falar mal do irmão, falar mal da irmã, falar mal dos pastores, dos líderes, viver uma vida promíscua, isso paralisa a unção. Mas o que eu falei aqui, o que te mantém na unção, irmãos, é você ter uma vida de oração, santidade, leitura da palavra, intimidade com Deus. A unção vai fluir cada dia mais na sua vida. Basta você viver uma vida assim, você vai ver a unção de Deus. Aquilo que era limitado na antiga aliança, que era, representava, apontava para Jesus. Jesus Cristo veio,
morreu para que hoje eu e você tivesse essa unção dentro. Então valoriza a unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vocês receberam? Aleluia, nós temos alguns minutinhos, eu queria orar com vocês. Aleluia. Você, irmão, a gente tem um tempinho aqui ainda, amém? Você pode, vamos dizer assim, nós podemos aumentar o nível de unção na nossa vida hoje orando um pouco em outras línguas, irmão. Eu queria que hoje você viu que a gente, sem instrumentos, o culto não deixou de acabar, de acontecer. Porque existe uma unção coletiva aqui. E eu queria que você nessa noite, se tem alguém aqui que ainda não ora em outras línguas, que deseja, irmão, vem aqui na frente que nós vamos orar por você, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas se tem todos aqui que oram, eu queria que a gente ficasse aqui no mínimo aqui, uns 5 minutos, orando em outras línguas, aumentando esse fervor, essa unção. Você pode, irmãos, 5 minutinhos só. Oh, Rabai que trece bramanama. Rose que fromanere brandramanabra se que broche rebredere se que treista. Ramandaraba se que fromanabra se que bromomomo so com bromomomo xererere. Pai, eu oro nessa noite para que a unção, ó Pai, que o Senhor tem para nós, ó Pai, venha nos alcançar de uma forma sobrenatural. A unção da alegria, ó Pai, sobre aquele que está triste, ó Pai, aquele que precisa de cura, ó Pai, a unção de cura manifestando aqui no nosso meio, ó Pai. Oh, chequebranda, ramadarabraçou, com bromomomomo, sequebramamassou. Robra bobobobo, sequebranda, raman, chequeframa, nabrace, branda, rabaste. Ramanabrace, que fromanabrace, que brumbrianda raste. Oh, remandarabrace, que fromamamo, xirerererei. Rama que fromanabrace, que brumbrianda ramandarabassou. Reni que três, romandarabrace, que fromamamasse, que brocha. Harramandorose, que mrienda, ramandorobri, que mrose. Romandarabrace, que bromamamassou. Ha, ramanei, que rose, bramamamachou. Ah, Pai, eu declaro aqui sobre esse povo, rios de água viva fluindo, Pai, no nome de Jesus. E a unção despedaçando todo julgo, tudo que não provém do Senhor Jesus, tudo que não provém de ti, meu Pai. Satanás, nós te damos uma ordem agora, tira as suas mãos de nós, do povo santo. Eu te dou uma ordem, vai embora no nome de Jesus. E agora eu declaro paz, alegria do Senhor, a tua prosperidade em nossas vidas. Oh Pai, nós, ó Pai, fluindo de uma forma sobrenatural durante esses dias, ó Pai. Que a unção do Senhor venha nos alcançar de uma forma sobrenatural. Oh, chequebranda, ramando, robrou com rei, serebanarabaste. Roba bababa se que broma mama se que broma momo se que branarabaste. Roba mama se que brimri anda ramando robro se que priere xerebe narabaste. Roma na brace que broma niriri que trere brandarama na brace que tererese. Oh rabanda raba bababa so com brere xerere brandaraste. Ei, irmão, você pode começar a rir no Espírito aqui nessa noite. Uma unção de alegria fluindo nesse lugar. Ei, tristeza indo embora. E a unção da alegria te inundando. Ei, pessoas que estavam aqui chorando durante esses dias. Eu vejo uma alegria te alcançando agora de uma forma sobrenatural onde você está aí agora. Ei, começa a rir no Espírito. Porque os planos do diabo estão sendo frustrados na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, sobre os seus filhos, agora em nome de Jesus. Oh, rabaquetereba narabás. Satanás, você perdeu. Você não tem um poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre essa igreja.
Você perdeu mais uma vez. Você é um derrotado. Você é um fracassado. Ei, aleluia! Obrigado, ó Pai. Obrigado porque nós somos um santo, povo eleito, santo, cheio do poder, cheio da unção, do poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nós oramos e te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é santo, santo, e nós entendemos que nós temos a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Oh, shekereba darabasto, ramadarabatse kefroma mamamasererererere. Oh, rabadarabasso compromomo serebe cantarababasererere xererere. Oh, ha 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 ha. Hey, ha 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 ha. Aleluia. Ah, Pai. Obrigado por essa unção aqui nesse lugar. Obrigado por essa unção fluindo de uma forma sobrenatural. Eu vejo pessoas saindo daqui mais leves, porque julgos foram quebrados através da unção aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. E nós oramos e agradecemos ao Pai em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Que possamos ser, Pai, de fato, Pai, abençoados e praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, Pai, pelos meus irmãos, por essa igreja fluindo da unção, a unção dos santos a qual nós recebemos, de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. E eu vejo uma unção, Pai, para essa igreja prosperar. Aleluia. Eu vejo pessoas sendo alcançadas sobre essa unção agora. A unção da prosperidade alcançando a nossa igreja. E nós vamos ver testemunhos de pessoas chegando aqui falando aquilo que Deus tem feito. Eu vi muito claro no meu espírito aqui agora. Pessoas sendo prósperas de uma forma sobrenatural. Obrigado, Pai, obrigado por essa unção. E pela habilidade do Senhor, nos capacitando para administrar tudo aquilo que vem nas nossas mãos. Obrigado. Obrigado, Pai. E eu louvo e te agradeço por essa noite abençoada. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu louvo e te agradeço ao Senhor. Hoje para todos sempre, Pai. Amém, amém. Amém, irmãos. Pastor Fábio, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quantos foram abençoados? Aleluia. Cultos como esse tem que acontecer mais vezes. Não que os outros não são abençoados, irmãos, mas o Espírito Santo ele sempre tem visto a intenção do nosso coração. Não é o simples fato de que tem poucas pessoas que não podemos ministrar música com os instrumentos, que a unção de Deus não vai pegar. Ou que não vamos prestar um culto racional ao Senhor. Muito pelo contrário. O culto só acontece porque você está aqui. Aleluia. Como foi dito, você vem para um lugar como esse, vem para um prédio como esse, para somar juntamente com os outros irmãos. Você já começa o culto a partir do momento que você levanta em casa. Que o Espírito Santo já vai te instruindo, que você está em casa orando, ministrando, as impressões do Espírito que sobe ao seu coração. Temos que ser mais sensíveis. Temos que ser mais sensíveis, para que assim o nosso culto ele seja de fato um culto racional ao Senhor. Amém? Só reforçando nosso aviso, nosso culto no domingo, às 9h30, a partir das 9h30 já estamos aqui orando, nossa sala de oração. Teremos um culto maravilhoso, vamos falar sobre missões, e o ministro também irá trazer uma palavra maravilhosa. Eu sei que você, é internacional também.
Então você já vai gerando expectativa para o culto de domingo. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra em nome de Jesus.